E aí, pessoal, né, mais um vídeo hoje, né, comentando as falas do Lula em relação ao golpe de 2016, né, que foi golpe, que foram 13 anos de governos petistas, mais 7 anos de desmonte e tal, né, do Michel Temer e do Bolsonaro. É muito engraçado esse ressentimento que a petezada tem em relação a eles não estarem no poder, né? Porque o ressentimento deles é porque a Dilma caiu também pela questão que a classe política queria se livrar dela. E a vacância do poder era para o vice-presidente, já que houve as tais pedaladas fiscais e também havia uma certa pressão para que ela saísse da presidência, né? A popularidade dela estava em baixa, a economia naquela época do segundo governo dela estava péssimo, pior do que hoje. A galera fala, ah, não, faz o L, que agora as coisas vão piorar, as coisas estavam péssimas entre 2015 e 2000, começo de 2016. Ninguém se lembra do estelionato eleitoral que o PT cometeu para reeleger a Dilma, tá? E a conta chegou imediatamente pós-eleição. A gente tinha uma inflação que estava muito maior do que hoje, beirando os 10%. A recessão econômica, o Brasil estava em uma enorme recessão e a classe política não queria se ferrar, porque havia manifestações quase todo final de semana. Claro que muita gente da direita se aproveitou para fazer fama em cima, e entre outros também sim. Mas todo mundo se lembra quando que a Dilma estava politicamente encurralada. E até numa certa vingança, o Eduardo Cunha, que até então sentava em cima dos pedidos de impeachment, acatou o pedido e ela foi afastada. Afastada até por pessoas que hoje fazem parte do governo Lula, como a própria ministra Simone Tebet. O próprio vice-presidente atual da República defendia o impeachment da Dilma. E o partido que ele está agora, o PSB, também defendeu. Então é muito engraçado, para não dizer cômico, esse ressentimento do Lula. Até então, porque o Lula tem o mesmo hábito do Bolsonaro de viver eternamente em campanha, né? O Lula tem essa mesma característica, né? De fazer tudo um palanque, né? Ele faz tudo um palanque político e esquece de governar. E até o próprio Vampirão, né, que entrou no lugar da Dilma, reclamou dessa questão. Porque se você diz que houve um golpe, você está atacando as instituições. Porque até então era criticada a postura do Bolsonaro ao ataque das instituições. Ah, que o Bolsonaro ataca a democracia, ataca as instituições, tinha aquela postura belicosa com o STF, não tinha? E era muito criticado por isso, era em demasia muito criticado por essa por essa postura que ele tinha perante o STF. O próprio STF e o STJ continuaram a postura, por exemplo, da Lava Jato, do Sérgio Moro, porque sempre também tem aquela coisa contra o Sérgio Moro. Não, que o Sérgio Moro era agente da CIA, que não sei o quê. Aquele ódio que eles têm ao Sérgio Moro. E as instâncias superiores, elas acataram na época a inexigibilidade do Lula. Claro que já com o Bolsonaro presidente, ajudou com o voto do Cássio Nunes, do Cassinão 27 anos, agora são 25, vão para acho que 24 anos, agora, né, 2023. Ele ajudou o Lula.
O próprio Bolsonaro falou, ó, que se tiver que ajudar o Lula, que ajude. Mas a questão nem é essa, se o Bolsonaro isso ou aquilo, até porque o próprio Bolsonaro nem mais presidente da República é. Agora quem é o presidente da República é o Lula. E o Lula ele foi eleito mais por conta do Bolsonaro do que por mérito dele. A eleição de 2022 é muito diferente das eleições passadas perante a figura do PT e do Lula. A situação que o Lula se elegeu agora e é presidente por mais de uma ocasião, tirando a eleição de 2002, quando ele ganhou pela primeira vez, a reeleição de 2006, é o cenário muito diferente de 2022. Porque o que motivou muitas pessoas a fazerem tal do L, né? Que agora faz o L e tal, muitas pessoas votarem no Lula. Claro que tem aquela parcela que votou a vida inteira no Lula, teve, mas boa parte votou por conta do Bolsonaro, por algum tipo de insatisfação. Muitas pessoas falam, você teve os motivos errados, que essas pessoas são levadas, pelo menos, não importa. Não estou aqui entrando nesse mérito se isso foi justo ou não, mas é um fato que foi constatado que muitas pessoas tomaram uma certa ojeriza à figura do ex-presidente Bolsonaro agora, e elas votaram no Lula. Seja pela pandemia, condução da economia, ataque às instituições ou outras consequências de um governo do Bolsonaro. Mas é um fato que o Lula foi eleito por conta disso. Então ele tem que agradecer a figura do Bolsonaro nesse sentido. Porque se fosse outro candidato, talvez ele não teria todo esse apoio. Agora é muito interessante que agora que o Lula está no poder, ele tem essa coisa agora de ficar puxando o saco de países amigos ideologicamente, essa proximidade ideológica que tem com a Argentina, com a Venezuela, prometendo até inclusive unificação da uma moeda, claro que pelo que eu entendi é para transações comerciais, não será uma moeda corrente substituindo tanto o real quanto o peso, mas a ideia é péssima. Essa ajuda a construir obras de infraestrutura na Argentina com tais quais como o viaduto, ao meu ver, não é benéfico para o país. Nem essa questão, nem entrando no mérito, eu acho que nem entrando no mérito em si, se acontecerá o calote ou não. Nem pela questão do calote, mas sim que você vê quem serão os verdadeiros beneficiados com uma obra dessa. Mas empresas brasileiras vão ser beneficiadas, mas o quanto que isso de fato ajudaria o país? Porque já que tem essa postura contra empresários, contra capitalismo e tal, suponhamos, quem vai ganhar mais? Onde serão gerados empregos? No Brasil ou na Argentina? Porque, claro, vai ter empresas brasileiras se beneficiando, mas diretamente ou indiretamente? Até faço essa pergunta, porque eu não vou fazer essa pergunta de uma maneira desonesta ou falaciosa. É um questionamento simples, né? Porque eu acho que a prioridade deveria ser dentro do próprio país. Mas a gente sabe muito bem que o pensamento de empresários aliados ao PT, a gente já sabe o que deu, né? E do próprio PT, do próprio Lula e tal, em ajudar nações amigas, né? Amigas entre aspas, companheiras ideológicas, e deixar de lado o próprio país. Porque pela própria fala da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, há mais de 120 milhões de pessoas passando fome no país. E é um país que, por exemplo, já está ajudando
com um orçamento muito gordo para a cultura, né? Ajudando artistas da Globo, com essa quantidade de pessoas passando fome e não isentando até um salário mínimo e meio, é muito engraçado isso, né? Que a prioridade deles é totalmente outra. Mas aqui é aquela coisa, até chovendo molhado, criticar esse tipo de conduta vindo de um governo petista. Mas é engraçado que até o presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle Pou, ele criticou que há países ali que não respeitam os direitos humanos, né? Aquilo é uma fala totalmente direcionada ao próprio Nicolás Maduro. E, e eu acho que também é o presidente de Honduras, Nicarágua, não sei, que tem esses problemas também com o socialismo. Cuba, por exemplo. Então, para eles tem que ter relações com Cuba, com Venezuela, com Argentina, países que são verdadeiros caloteiros. Cuba e Venezuela deram calote a BNDES, a Argentina é um país que vive dando calote no FMI e a gente tem que dar mais dinheiro para eles. Isso que é muito complicado. Isso é uma questão que é muito... que eu acho que deveria ser debatida. E nem é pelas amarras ideológicas, é uma coisa prática. Você está emprestando dinheiro ao mal pagador. Uma pessoa que você não vai ter garantias que você vai ter o retorno de volta. Não estou entrando no método ideológico nessa questão. É uma questão simples. Não é se é de direita ou de esquerda, do caralho que for. É uma questão básica. É uma questão é interessante, né? Você emprestaria dinheiro a um parente, um amigo seu que você sabe que a pessoa é enrolada, que não vai te pagar, mas o governo quer emprestar para países mal pagadores. Dinheiro que certamente poderia estar sendo empregado em obras de infraestrutura no próprio país. Gerando, não é porque eles não falam, por exemplo, a própria Lava Jato, o Sérgio Moro, desestabilizou a indústria brasileira, para que destruiu a economia brasileira. É muito engraçado, né, isso, né, essa conversa, sendo que muitas dessas empresas estavam em conluio com o crime, estavam ajudando a manter a ilegalidade e elas não deveriam sofrer nenhum tipo de sanção porque elas estavam gerando empregos. Mas pera lá, mas as mesmas pessoas, por exemplo, para elas não teria problema nenhum fechar a van se no Luciano Hang tivesse alguma irregularidade, porque não pode proteger o empresário. Ou, por exemplo, as americanas, né, que eles falam que as pessoas estão passando pano. Olha só o raciocínio de rasteiro, né? Que pessoas estão passando pano pros sócios, pros acionistas, sendo que muitos daqueles ali fizeram de sacanagem aquilo ali. Muitas pessoas estão criticando essas pessoas que permitiram tal prejuízo. Eu acredito que em um país sério, pessoas como essa estariam presas e tendo o seu patrimônio congelado para pagar para reverter esse prejuízo. Mas enfim, a questão da Americanas até é outra história, é outro tópico. Então, e também, olha só que engraçado, todo mundo sabe que quem foi um dos protagonistas para ferrar com o bolsonarismo foi o próprio Alexandre de Moraes. Foi o próprio Alexandre de Moraes, não foi? Que procedeu para mandar prender, confiscar patrimônio, derrubar redes sociais de várias pessoas de 2020 para cá. Começou lá no passado com a Sarah Winter, teve Oswaldo Eustáquio, teve um mandato de prisão contra o Alan dos Santos, né? Entre outras, né? Já enquadrou o Bolsonaro diversas vezes. Se isso, por exemplo, na visão, por exemplo, de um petista,
Foi uma coisa maravilhosa, não foi? Porque até então, na visão deles, o Alexandre de Moraes estava o quê? Estava o quê? Protegendo, né? Estava e estava fazendo a tutela do da democracia, né? Boa democracia, legal. A democracia ela é importante, que a democracia é isso, democracia é aquilo. Não, que a democracia ela é importante, a democracia é isso, que o Bolsonaro é isso, sabe? Mas quem que indicou, por exemplo, o Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? O vampirão, Michel Temer, que foi o tal dito golpista. Antes do governo Bolsonaro, ele era o grande vilão da esquerda, do golpista, do não sei o quê. Mas quem indicou o Alexandre de Moraes foi ele. E se vocês analisarem bem, acredito eu que nem é bom levantar nada sobre o que aconteceu com Teori Zavascki, né? Aconteceu lá em meados de 2017, né? No qual ele, por uma fatalidade, uma queda de avião, ele acabou vindo a óbito e houve a vacância no cargo de ministro, né? Ocupada pelo Alexandre. Agora, vamos pensar um pouco aqui, galera. Se a Dilma não tivesse sido empichada, se ela continuasse o cargo, não houvesse impeachment e acontecesse o que aconteceu com Teoriza Vasco. O que aconteceu? Quem iria ocupar o lugar dele? Quem que a Dilma Rousseff escolheria como ministro do STF para ocupar o cargo do Teoriza Vasco? Será que seria o Alexandre de Moraes? Não. Porque o Alexandre de Moraes, primeiramente, ele foi ministro da Justiça e era do governo tucano de São Paulo. E vocês sabem muito bem que tucano e petista não se bicavam até aquela época. Muito provavelmente seria alguém ligado ao PT ou ligado à esquerda, mas não muito próximo do PSDB. Porque todos os ministros do STF você vê que eles têm uma certa proximidade ideológica com o PT. Os ministros indicados por Lula e Dilma. Né? Então, será que. Mas a pergunta que não quer calar: será que esse ministro hipotético indicado pela Dilma iria fazer a mesma. Iria combater com o mesmo afinco essas pessoas? Até porque, se você analisar bem, o que eu penso em relação a isso, que a eleição do Bolsonaro em 2018 iria acontecer com ou sem Dilma Rousseff no cargo, porque o antipetismo ele precedeu o impeachment da Dilma, continuou no governo Bolsonaro e continua com a volta do Lula no cargo. E quem se despontava como figura política para ganhar eleições como o presidente representando a direita foi Bolsonaro. Bolsonaro era aclamado desde aquela época. Se ele se candidatasse mesmo assim, ele ganharia. Eu acredito assim, minha opinião, que o Bolsonaro teria ganhado do Lula em 2018. Em 2018. Não estou falando agora de 2018. Ele perdeu pro Lula por pouco. Mas perdeu. Isso aí é um fato. Isso aí ninguém pode duvidar e tal. Nem entra mais nesses detalhes. Mas quem que ganha? Mas assim,
o Bolsonaro em 2018 ele foi muito votado por esse sentimento antipetista. Por quê? Porque estava na memória da população as cagadas da Dilma. Se a Dilma continuasse no cargo até o final, isso iria significar muito, galera, muito. Não pensem que não, porque isso iria acontecer. A Dilma, ela, com as medidas assim que eu julgo muito desastrosas, que eu acho muito complicadas, a gente não pode negar que a Dilma ela contribuiu para essa para esse naquela época o PT se fragilizar politicamente. Que quem fragilizou o PT politicamente foi o próprio PT e a própria Dilma. Mas quem fortaleceu o PT politicamente depois foi o próprio Bolsonaro com as cagadas dele. Mas se você vê bem, se o Lula tivesse todo o total mérito que ele se arroga ter, que se fosse só pelo sentimento petista, pelo petismo em si, pela aquela coisa das pessoas idolatrarem ele como o pai dos pobres, como alguém que deu isso e aquilo para a população, muito provavelmente o Congresso seria mais petista e a gente teria governadores petistas. Até então, o PT não teve tanto sucesso assim no executivo fora presidente da República. Mas isso não é uma questão que o PT esteja morto politicamente. Não. Até então eles têm outros meios de controlar as instituições. O próprio Flávio Dino já falou de criar tal da Guarda Nacional. Mas ainda há uma grande parcela da classe política do sistema que não agrada-se tanto com o PT e com esses desvaneios do Lula. Com essa posição politiqueira de palanque eleitoral que o Lula tem pós-eleição. Então, galera, se você analisar bem, o Lula, pela questão do conforto que ele deva sentir, né, de voltar à presidência, se sentir o que renascido, até porque ele até teve aquele revés político de ficar um tempinho em Curitiba, mas ele não sofreu tanto reveses políticos dentro do PT como, por exemplo, a Dilma. A Dilma, o próprio Haddad, entre outros do PT. Ele sobreviveu ao mensalão lá em 2006. E ano de eleição, ele conseguiu se reeleger muito bem. Então, se você vê, o Lula ele tem uma certa posição de conforto, por mais que boa parte dos brasileiros odeiam ele. Ele sabe muito bem disso, mas ele conseguiu muitos louros na política. Agora, ele que não se engane, que ele acha que isso garantirá uma vida confortável, porque o discurso é uma coisa e a prática é totalmente outra. A prática ele tem que governar com uma certa coalizão e ele não pode se furtar disso. Assim como o Bolsonaro ele tomou no nariz no passado, que o Bolsonaro teve muitos reveses por conta dessa posição que ele teve bastante agressiva, né? Por mais que muita coisa ali foi até o próprio Carlos Bolsonaro que colocou, mas
Mas o Lula ele vai ter que se adequar ao discurso, senão ele vai ter os mesmos problemas. Os mesmos problemas que teve a Dilma. O Temer quase rodou em 2017 por 2 vezes. O Temer, ninguém se lembra, mas o Temer ele ficou numa posição complicada por conta daquele escândalo da JBS. E o próprio Bolsonaro, que teve que vender a própria alma. Se bem será que Bolsonaro tem alma, não sei. Mas ele teve que vender a própria alma para garantir a governabilidade dele e a liberdade dele e dos filhos dele. Principalmente do Flávio. E que o próprio Alexandre de Moraes não colocasse os filhos dele, principalmente o Carlos Bolsonaro, na cadeia. Porque vontade vindo do Alexandre de Moraes não faltou, não. Nem de botar o próprio Bolsonaro na cadeia. Vocês duvidam da capacidade desse homem? Eu não. Então, galera, eu fico por aqui. Começou a chover aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.